Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço do Victor Hugo. Talvez seja uma redundância, mas bem, a depender, né? Tem muita gente aí que por algum motivo misterioso não gosta de Victor Hugo, mas enfim, por aqui a gente gosta bastante, é um dos nossos autores favoritos, e nós estamos aqui hoje então para conversar um pouquinho sobre seu último romance publicado. Este livro foi publicado em 1874 e um ano depois ele veio a falecer. Este livro aqui começa a ser idealizado e a ser escrito também na época da Comuna de Paris, que foi ali em 1871. Então, novamente, você tem barricadas nas ruas e dessa vez você tem uma insurreição do proletariado mesmo. É uma nova tentativa, né, quase 100 anos depois, já que a Revolução Francesa foi aquela lambança, não é mesmo? E, meus amigos, quase 100 anos depois, o povo continuava na mesma, se não pior. É dito que em 1870, mais de 500 mil de parisienses apenas eram considerados indigentes. Essa é uma contagem de parisienses, você imagine aí na França toda. Isso sem contar o aumento do custo de vida e o salário do trabalhador comum, que, claro, não acompanhava, né, esses aumentos. Para ajudar, em 1870, você ainda tem o estopim da Guerra Franco-Prussiana. Como nós sabemos, guerra custa muito dinheiro. O resultado disso tudo, né, a resposta a isso tudo, é então a Comuna de Paris. E isso tudo fez o Victor Hugo olhar para trás, olhar para a Revolução Francesa, a olhar principalmente para aquela que ficou conhecida como a pior fase da Revolução Francesa, que foi então o período de terror. O período de terror da Revolução Francesa durou ali de meados de 1792 até meados de 1794. E toda revolução tem um período de terror. É aquele período em que os maravilhosos revolucionários precisam se manter no poder tocando o terror, literalmente. Sabe o vamos convencer a galera a lutar contra o sistema com a gente e depois a gente vê direitinho o que é que faz? Pois é, invariavelmente esse depois a gente vê direitinho vem na forma de violência desenfreada. E aí, meus amigos, isso é contra os opositores, colegas revolucionários que discordam de você em seja lá o que for, o povo que mal sabe o que está acontecendo direito, que achou que a revolução o tiraria de sua, né, situação miserável, mas não, está tudo na mesma ou pior, porque para melhorar tem que piorar muito. Vocês já ouviram essa frase por aí? Então, o período de terror na Revolução Francesa é aquele período em que Robespierre e seus amigos promoveram aí assassinatos em massa ou individualmente ali na guilhotina mesmo, prisões, perseguições a seus opositores. Opositores entre aspas, né? Vocês já entenderam bem? No começo desse ano a gente lê um livro muito interessante lá no nosso clube de literatura Tatiana Feltrin e sua biblioteca, chamado José Fouché. É uma biografia escrita pelo Stefan Zweig. Livro interessantíssimo, recomendo a todos, mas então, José Fouché ficou conhecido como Carniceiro de Lyon. E você deveria ler também sobre o que aconteceu em Lyon em 1793. Mas então, o 93 ficou conhecido como o pior ano da Revolução Francesa. Foi o ano mais pesado do terror, começando ali pela decapitação do rei, né, o Luís XVI, também conhecido como Luís Capeto. Maria Antonieta também foi decapitada mais tarde nesse mesmo ano. O símbolo dessa época era a guilhotina, que nem sempre tinha sua lâmina afiada, veja bem. A revolta de Lyon aconteceu nesse ano também, enfim, diversas soluções finais foram encontradas aí ao longo do 93. Enfim, meus amigos, o terror mesmo. No nosso clube nós também relemos recentemente Os Miseráveis e é interessante vermos ali que durante as revoltas das barricadas ali da primeira metade do século XIX, que são retratados naquele livro, trazem alguns comentários de algumas pessoas dizendo algo como, é o 93 de novo. Então, sim, foi um ano bastante marcante para os franceses e algo que eles não queriam repetir de jeito nenhum. Aí vem a Comuna de Paris, em que ninguém concorda, até hoje, sobre o número de mortos. Foram 900 mortos, foram 6 mil, 10 mil, 20 mil. Só nos resta estimar o número de mortos.
Mas tá, como eu disse a vocês, nós temos um Victor Hugo observando tudo isso, observando o estado de coisas ali de sua última década de vida, né, que ele viu só a metade, aliás, e também se lembrando do 93. E escrevendo mais um romance histórico, com um pano de fundo histórico que muitas vezes se sobrepõe à trama. Mas, caso você esteja duvidando de algum retrato, de algum momento histórico que é relatado aqui, ou possíveis dados que o autor jogue aqui no meio do seu livro, enfim, você pode sempre, né, recorrer às fontes históricas de sua preferência, não é mesmo? Mas então, o foco do Victor Hugo aqui neste livro está na chamada Guerra da Vendéia ou Revolta da Vendéia. Essa é uma revolta que durou alguns anos, tá? Ela durou de 1793 até 96. Ele usa a Vendéia aqui neste livro para mostrar para a gente apenas um, né, dos conflitos civis que aconteceram no decorrer daqueles anos. Vários conflitos, como o da Vendéia, aconteceram ali ao redor da França, mas o da Vendéia entrou para a história por ter sido um dos mais longos e mais sangrentos também. A Vendéia, para ficar bem claro, era um movimento monarquista. Eles estavam tentando restaurar o regime antigo. Tanto é que o seu movimento ficou conhecido como anti-revolução. Aliás, Vendée é uma região da França onde esse conflito começou. Então você tinha por lá os artesãos e os camponeses locais se unindo contra a revolução e a burguesia dos grandes centros, principalmente o centro de Paris. Eles eram, por exemplo, a favor da Igreja Católica, que vinha sendo, né, perseguida de um jeito tenebroso naquele momento do terror, né, naquele período. E como eu já disse, eram a favor do antigo regime retornar. Mas para eles não era nem necessário que Luís XVI estivesse no trono. Poderia ser qualquer outro descendente ali da família real, não importava. O interessante era retomar as coisas como eram antigamente. Antes da Revolução, digo. Aí olha que interessante, essa guerra da Vendéia até que começou ali dando, né, bons frutos, digamos assim. Ela teve bons resultados no começo, né? Você vai ver aqui algumas cenas dos revolucionários conversando sobre essa guerra e, né, assustados, né? Eles tinham realmente um grande receio de que a Guerra da Vendéia tomasse o país inteiro e eles se lascassem. Mas dali um tempo as tropas revolucionárias se uniram para tocar o terror por lá também. E o pessoal da Vendéia foi brutalmente massacrado. O número de mortos entre combatentes e civis deste conflito armado vai de 100 mil a 250 mil. Um dos personagens principais deste livro, e que talvez seja o personagem principal do 93, é o Marquês de Lantenac. Ele é um capitão já idoso, né, bem idoso mesmo, focado, impiedoso, obviamente monarquista, e suas ações vão incomodar bastante a turma do Robespierre. O Marquês de Lantenac, aqui neste livro, é aquele tipo de personagem tridimensional, sabe? Muito bem criado, de moral duvidosa, né? Durante a leitura deste livro, você vai passar boa parte do tempo acreditando que ele seria ali o grande vilão da história, mas ele te surpreende, hein? É um personagem muito interessante. Assim, ele é o grande capitão aí do exército da Vendéia, né? Dos monarquistas. Mas eu estou me adiantando. Primeiro vamos ao enredo do livro. Bem, este livro começa em maio de 93, em um bosque onde uma mãe se esconde com 3 filhos. Eles serão resgatados por republicanos. E quando a mãe é interpelada por um deles, né, eles querem saber quem ela é, de onde ela veio, o que é que ela está fazendo ali no meio daquele bosque com aquelas crianças. A gente percebe que ela não consegue responder direito. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela só sabe que seus pais e seu marido morreram em um desses conflitos armados civis aí. E ela e os filhos estão ali naquele bosque há dias sem ter o que comer. Ela claramente é a representação do povo comum, né, que em meio a essas, né, revoltas que surgem aí a todo momento, não sabem direito o que está acontecendo. É ilusão nossa a gente achar que todo mundo ali em Paris sabia exatamente o que estava acontecendo, era a favor da revolução. E quando perguntam de onde ela é, a resposta é isso aqui, ó, página 16. De onde a senhora falou? Ciscognard, né? Tá aparecendo aqui na tela para vocês. Isso não é uma pátria, é de onde eu venho. E depois de um instante de reflexão, ela acrescentou: Eu entendo, senhor. Vocês são da França e eu da Bretanha. E daí? Aí ela responde: Não é o mesmo país.
Aí vem o revolucionário, né? Mas é a mesma pátria, gritou o sargento. A mulher se limitou a responder: Eu sou de Ciscognard. Então, quando você começa a ler este livro, né, e você está patinando ainda, não sabe exatamente para onde você está indo, você pode achar que este livro vai tratar de mais um conflito, né, entre a Inglaterra e a França. Mas não, aos poucos você vai vendo aqui que se trata, na verdade, de uma guerra civil, dentre tantas guerras civis que aconteciam naquele momento. Como eu disse para vocês, eram conflitos armados entre essas cidades mais afastadas, que eram monarquistas, contra, né, as cidades grandes, que eram republicanas. Esta mãe aqui, chamada Michelle Fléchard, vai ter um papel bastante importante nos desdobramentos deste livro. Ela aparece agora, vai aparecer daqui a pouco em um outro momento, mas o desenrolar da trama vai se dar por conta de algo que vai acontecer diretamente com ela e com seus filhos também. Então, num primeiro momento, ela será resgatada pelos republicanos. Na sequência, aqui no livro, a gente já entra em contato com Lantenac. Marquês de Lantenac, hein? Guarde este nome. Mas então, ele está em um navio de guerra monarquista. Ninguém sabe exatamente o que é que ele está fazendo ali, porque ele já é um senhorzinho de idade avançada, né? Então, ok, tá lá esse senhor naquele navio. É um navio de guerra monarquista, veja bem. E dali a pouco, este navio vai entrar em conflito com um navio de guerra republicano. E o canhão do navio monarquista deveria estar em ação ali, né, funcionando contra seus inimigos, mas digamos que vou chamar de canhoneiro, né, o cara que deveria estar manejando este canhão, meio que não está conseguindo controlar a máquina. Talvez por conta do movimento das águas, enfim, ele não está dando conta. E o bicho já está pegando ali. Então você tem o Lantenac meio que resolvendo a situação ali, sozinho, enquanto este canhoneiro fica ali naquela situação, né? Ok, ele não está conseguindo controlar o canhão, mas pelo menos ele não está usando contra os seus, né? Sem querer, ali no meio daquilo tudo. Bom, como eu disse para vocês, quem vai resolver a parada mesmo é esse senhorzinho, né? Que vai se revelar aí um grande general de outrora e que continua, né? Fazendo o que tem que ser feito quando precisa, mesmo estando em idade avançada. Resolvido o conflito, ele vai chamar esse canhoneiro, vai condecorá-lo e logo na sequência vai exigir sua morte. Afinal de contas, ele colocou toda a tripulação daquele navio em perigo. Aí depois você tem um irmão desse canhoneiro aí tentando matar o Lantenac. Só que eles vão ter uma conversa antes, e durante esta conversa, o irmão do cara é convencido de que seu irmão fez uma grande besteira. Realmente todos ali poderiam estar mortos agora por culpa dele, enfim. No fim das contas, ele começa a ajudar o Lantenac mesmo. Bem, uma vez em terra firme, eles serão recebidos pelos monarquistas, mas é uma cena bem interessante aqui neste livro, porque o Lantenac não conhece aquelas pessoas e ele acha que são republicanos. Mas depois vai ser revelado que são monarquistas, que estavam esperando por ele realmente, enfim. Eles se juntam, né, e dali a pouco eles vão encontrar um grupo de revolucionários, que é o mesmo grupo que havia resgatado a Michelle Fléchard e seus filhos. O Lantenac vai exigir ali a execução de todos eles, né, todo o pessoal aí deste grupo, só que ele vai se compadecer das crianças. Ele mesmo leva as crianças dali. A mãe vai ser executada junto com os demais. Então tá, o grande general do lado monarquista é este senhorzinho aí, o Marquês de Lantenac. E o grande general do lado republicano é um rapaz chamado Gauvin, que curiosamente é parente do Lantenac, né? O Lantenac é seu tio-avô ou algo assim. Veja que temos aí dois nobres, né, no comando dos dois exércitos opostos. Em meio a tudo isso, a gente vai acompanhar também as reuniões dos revolucionários, Robespierre, Danton, Marat, esse pessoal todo aqui é retratado neste livro, eles são personagens aqui dentro da trama. Nós acompanhamos também reuniões da convenção, a votação para a decapitação do rei deposto, né, o Luís XVI também está aqui retratado neste livro. As brigas internas entre os revolucionários também estão retratadas aqui, os conflitos entre civis, a Guerra da Vendéia, que tanto incomodou, também está muito bem retratada aqui neste livro. Enfim, tudo com relação ao período do terror está retratado aqui neste livro de alguma forma. Personagens históricos vão se misturar aqui aos personagens ficcionais. E vira e mexe você volta aqui para estes personagens principais do livro, que são aí o Lantenac, o Gauvin e a Michelle Fléchard também. Essa moça, né, todos acham que foi executada também junto ali àquele grupo, mas na verdade ela vai ser encontrada viva por um miserável.
que vai ajudá-la como pode. Então, assim, ela vai se recuperar e vai sair em busca dos filhos. Até que ela ouve dizer, né, que o Marquês de Lantenac teria resgatado 3 crianças por aí e as levou para seu castelo. Então é para lá que ela vai. E chega bem quando os revolucionários estão botando fogo no castelo do Marquês de Lantenac, que já havia se retirado do castelo para fugir e largado as crianças lá dentro. A mãe, desesperada, vê as crianças dentro do castelo. Lantenac ainda está lá do lado de fora, vendo direitinho o que é que está acontecendo, enfim. É o desespero desta mãe perante a morte iminente de seus filhos ali queimados no castelo dele que vai fazer com que ele se compadeça. Então ele volta para sua casa em chamas e salva as crianças. Esta ação do Lantenac vai levar ao desfecho da história, que se você não quiser saber, recomendo fortemente que você pare o vídeo aqui, certo? Leia o livro, depois você volta, o vídeo vai estar aqui esperando por você, certo? Vou continuar até o fim do livro, hein? Pois muito bem. Logo depois de salvar as crianças, devolvê-las para a mãe, ele vai se entregar. Então, Lantenac está preso, nós temos Gauvin indo até lá visitar seu tio-avô, não é mesmo? Aí ele vai fazer todo um discurso a respeito do valor humano e de como o valor humano transcende a tradição. Lantenac obviamente discorda, mas para provar o seu ponto, o que é que Gauvin vai fazer? Ele vai soltar seu tio-avô. Não só isso, ele solta o tio-avô e o ajuda a fugir. Gauvin tem um braço direito, né, que é um ex-padre, chamado Simordain, né, o Simordain, enfim, que está doido para guilhotinar o Lantenac, né? Entenda que esse Lantenac estava meio que assustando ali todos os revolucionários. Estava todo mundo recebendo as notícias das coisas que ele estava fazendo contra os revolucionários e achando aquilo ali terrível. E agora eles estão com esse cara preso ali na masmorra, mas, né, mal sabe Simurden que seu amigo Gauvin acabou de liberá-lo. Ele só sabe da fuga, então ele está desesperado com essa fuga aí do Lantenac. E por outro lado, você tem o Gauvin, compadecido da boa ação de seu parente, não é mesmo? Que salvou aquelas criancinhas do incêndio de sua própria casa. E note que isso é meio que um contraste com a falta de piedade do Marquês para com aquele canhoneiro no início do livro, hein? Mas talvez não seja. Presta atenção, ó. O descuido daquele canhoneiro poderia ter levado toda a tripulação daquele navio à morte. Como é que você vai confiar num canhoneiro deste depois? Crianças inocentes em um prédio em chamas também é uma tragédia evitada, né, por linhas tortas, né, digamos assim, pelo Marquês de Lantenac. Bem, Gauvin será preso por traição, né, por ter liberado aí, ter ajudado seu parente a escapar. E Simurden vai lá visitá-lo, né, na prisão antes de sua execução. E aí nós vamos ler um novo discurso de Gauvin, bem ao estilo I Have a Dream mesmo, sabe? Em que ele vai conversar com esse amigo aí sobre sua visão para o futuro, suas esperanças para o futuro, na verdade. E suas esperanças para o futuro englobam aí um Estado menor, menos impostos, progressos tecnológicos em todas as áreas possíveis, igualdade entre os sexos e aí por diante, né? Isso começa na página 398. Então, num dado momento, Gauvin diz o seguinte, ó: coisas grandiosas se preparam. O que a revolução faz neste momento é misterioso. Estamos em 93, hein? Lembre-se disso. Atrás da obra visível há a obra invisível. Lembre-se de que Gauvin é um revolucionário. Uma oculta a outra. A obra visível é cruel. A obra invisível é sublime. Neste instante eu distingo tudo bem nitidamente. É estranho e belo. Foi necessário se servir dos materiais do passado. Isso é que faz com que o ano de 1793 seja formidável. Sob uma edificação de barbárie, se constrói um templo de civilização. E nós temos a resposta do Simordain. Sim, nesse estado provisório surgirá o definitivo. O definitivo quer dizer o direito e o dever paralelos, o imposto proporcional e progressivo, o serviço militar obrigatório, o nivelamento, nenhum desvio e, acima de tudo e de todos, essa linha reta, a lei, a república do absoluto.
E Govan vai dizer para o amigo, ó, eu prefiro a república do ideal. Mais para baixo ele vai dizer, olha só, a república é como 2 mais 2 igual a 4. Quando dou a cada um o que tem direito, reticências, aí nós temos o Simurdain respondendo, né? Ó, falta dar a cada um aquilo a que ele não tem direito. E aí Govan pergunta, mas o que é que você quer dizer com isso? E ele responde, ó, falo da imensa concessão recíproca que cada um deve a todos e que todos devem a cada um. E que é toda a vida social. Esse diálogo é muito bom, gente. Tem um outro momento em que o Govan vai dizer o seguinte, ó, pois bem, você quer o serviço militar obrigatório. Contra quem? Contra outros homens. Eu não quero o serviço militar, eu quero a paz. Você quer o socorro dos miseráveis. Eu quero que a miséria seja suprimida. Você quer um imposto proporcional. Eu não quero imposto algum. Quero a diminuição das despesas, a sua mais simples expressão e paga pela mais-valia social. A outra pergunta, o que você quer dizer com isso? E ele responde, ó, o seguinte. Primeiro, suprimir os parasitismos. Isso aqui é maravilhoso. O parasitismo do padre, o parasitismo do juiz, o parasitismo do soldado. Deu super certo, né? Depois, tire proveito de suas riquezas. Você lança ao esgoto o adubo, jogue-o nos sulcos abertos pelo arado. 3/4 do solo são incultos, cultive a França. Suprima os pastos inúteis, divida as terras comunais. Que todo homem tenha sua terra e que toda a terra tenha um homem. O produto social será multiplicado. Hoje, a França dá a seus camponeses somente 4 dias de carne por ano. Bem cultivada, ela alimentaria 300 milhões de homens, toda a Europa. Utilizem a natureza, essa imensa força desdenhada. Façam trabalhar para vocês todos os ventos, todas as quedas d'água, todos os eflúvios magnéticos. O globo tem uma rede venosa subterrânea. Dentro dessa rede, uma prodigiosa circulação de água, de óleo, de fogo. Perfure a veia do globo e faça jorrar essa água para suas fontes, esse óleo para seus lampiões, esse fogo para suas lareiras. Reflita sobre o movimento das ondas, o fluxo e o refluxo, vai e vem das marés. O que é o oceano? Uma imensa força desperdiçada. A conversa vai longe, aí faltou comentar também a questão da igualdade entre os sexos, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, que o homem seja o servo da mulher. O que você diz? Né? Perguntou o Simurdain. O homem não será nunca o servo. O homem é o senhor. Eu só admito... Os dois são revolucionários, hein? Eu só admito um reino, o da família. Em sua casa, o homem é o rei. Você vai vendo que eles não concordam, né? Em praticamente nada aqui, mas enfim. O Govan vai responder, ó, certo, mas com uma condição. Qual? Que a mulher seja a rainha. Aí vem o Simurdain. Isso quer dizer que para o homem e para a mulher você quer a... E ele completa, igualdade. E aí o Simurdain responde, ó, a igualdade é o que você pensa? São dois seres distintos. Temos Vitor Hugo dizendo óbvio, não? Aí ele continua, ó, eu falo de igualdade, não falei de identidade. E as crianças, ó, vai ficando cada vez mais interessante, gente. Para começar, o pai que as engendra, depois a mãe que as gera, depois o professor que as educa, depois a cidade que as viriliza, depois a pátria, que é a mãe suprema, depois a humanidade, que é a grande ancestral. Aí o Simurdain responde, ó, mas você não menciona Deus, lembra que ele é um ex-padre. Govan continua, cada um desses degraus, o pai, a mãe, o professor, a cidade, a pátria, a humanidade, representa um estágio na escada que conduz a Deus. Até outro dia mesmo eles estavam querendo todos ser ateus, lembra? Pois então, a gente está falando da Revolução Francesa, lembre-se disso. Vou ler só mais um trechinho da fala do Govan e vou encerrar, mas a conversa é longa, tá? Mas é preciso agarrar a utopia, impor-lhe o jugo do real, enquadrá-la nos fatos. A ideia abstrata deve ser transformada em ideia concreta. O que perderá em beleza, ganhará em utilidade. Ela é menor, mas é melhor. É preciso que o direito ingresse na lei. E quando o direito se fizer lei, ele será absoluto. É isso que chamo de possível. Tá tudo lindo aqui nesse discurso do Govan, não é mesmo? Só que antes, né, lá no começo do livro, lá pela página 130, ali mais ou menos, deixa eu achar certinho aqui a página que eu marquei, 138,
nós temos uma discussão entre os revolucionários, né? Robespierre, Danton, Marat. Eles estão reunidos, eu vou ler só um trechinho aqui do que eles dizem, ó. No sul, o federalismo, a oeste, a monarquia. Em Paris, o duelo da convenção e da comuna. Nas fronteiras, o recuo de Custine e a tradição de Dumouriez. Mas o que é isso? O desmembramento. Você vai vendo que subgrupos vão surgindo, né? E do que precisamos? Da unidade. Aí está a salvação, mas temos de nos apressar. É preciso que Paris assuma o governo da revolução. Se perdermos tempo, amanhã os verdeanos podem chegar a Orléans e os prussianos a Paris. Reconheço isso, Danton, e admito isso, Robespierre, que seja, pois bem, a conclusão é a ditadura. Tendemos a ditadura. Nós três juntos representamos a revolução. Somos as três cabeças de Cérbero. Dessas três cabeças, uma fala. É você, Robespierre. A outra ruge. É você, Danton. A outra morde, disse Danton. É você, Marat. Todas as três mordem, acrescentou Robespierre. Mas é isso. A ideia original, né, para reunir todo mundo sob um único jugo era a criação de uma ditadura. Sobre essa questão da cabeça do Cérbero, aqui até cheguei a comentar com vocês no Instagram, né? Aqui neste livro, pessoal, o Victor Hugo coloca inúmeras referências aos 12 trabalhos de Hércules e também a mitologia grega em geral. Ele vai mencionar Homero aqui em diversos momentos. É muito interessante a construção deste livro, pessoal. Bom, de volta lá à conversa final entre Gauvin e seu comparsa, né, o Simurden. Dali a pouco está na hora da execução do Gauvin. E aí nós temos o seguinte, olha só. Vou contar o final do livro, hein? Se você insistiu em assistir até agora e não quer saber o que vai acontecer ali nos últimos momentos, volte depois. Mas então, a cena final, né, dramática aqui deste livro, como todos os finais dramáticos de Victor Hugo, não é mesmo? Aqui não poderia ser diferente. Vai ser o seguinte, nós vamos ter o Gauvin sendo levado à guilhotina, e no momento em que a lâmina corta o pescoço de Gauvin, ouve-se um disparo. E o que é que está acontecendo? Nós temos o Simurden dando um tiro em seu próprio coração. Isso talvez esteja aqui para mostrar para a gente que os dois se entenderam naquela última conversa e o Simurden se compadece de seu amigo também. Agora perceba que todo o conflito deste livro se resolve a partir de um dilema moral envolvendo crianças em meio à guerra. Note como a Michel Fléchard e seus filhos são importantes para esta trama aqui. Estas mesmas crianças resgatadas pelos revolucionários no início do livro serão poupadas da morte em massa desse mesmo grupo e resgatadas pelo monarquista. Só que este mesmo monarquista, né, o Lantenac, assim que vê sua casa pegando fogo, né, sendo incendiada pelos republicanos, vai abandonar essas três crianças ali, pernas para que te quero. Ele abandona essas três criancinhas para morrer mesmo. Então, assim, uma vez que ele consegue sair daquela casa em chamas, ele fica ali rondando a casa por um tempo e ele vai ver a mãe desesperada. Ele vai se compadecer pelo desespero desta mãe e vai voltar lá para dentro e salvar aquelas crianças. Ele poderia muito bem ter continuado sua fuga, mas ele resolveu parar para fazer a coisa certa. Então, ele salva aquelas crianças e assim que elas estão a salvo com sua mãe, ele vai se entregar aos republicanos. Ele sabe que vai morrer, a guilhotina já está com o nome dele escrito ali. Mas aí, o que é que nós temos? Nós temos um plot twist, né? Nós temos Gauvin se compadecendo da boa ação de seu parente, já que ele mesmo também foi responsável pela morte de inúmeros inocentes, dentre eles crianças também. E, no fundo, os dois são iguais. Os dois são nobres, os dois são da mesma família, eles só estão lutando de lados diferentes. Ele deixa o tio escapar e sabe, aliás, ele insiste para que ele seja morto por traição. Mas perceba que o altruísmo do Gauvin vai só até certo ponto. Ele quer com isso provar sua crença no homem, na humanidade. Isso contra as imposições da tradição, do antigo regime, da religião. Só que ele faz isso liberando o Lantenac, que representa tudo isso. Lantenac é descrito em diversos momentos aqui neste livro como sendo um cara impiedoso, né, um carrasco impiedoso. Bom, enfim,
Este é um livro que Vitor Hugo joga no teu colo e diz assim: olha só, se vira. Eu já tive o trabalho de escrever, você só precisa ler este livro e tirar suas próprias conclusões, aí pensar nessa discussão que eu estou propondo. Tem certo e errado aqui no 93? Fica o questionamento para vocês aí, não é mesmo? Então é isso. Mais um livrão maravilhoso do Vitor Hugo, gente. Pode ler que vocês vão gostar, tenho certeza. Se você já leu todos os livros do Vitor Hugo que estavam disponíveis aí pra gente. E aqui no canal a gente já tem vídeo para todos eles, né? Os Miseráveis, O Último Dia de um Condenado, Corcunda de Notre Dame, O Homem que Ri. Até do Grotesco e do Sublime já tem vídeo aqui no canal também. Então tava faltando 93. Trabalhadores do Mar também já tem vídeo aqui no canal. Pois então, vou deixar todos esses links para vocês na descrição do vídeo. Aproveite seu domingo para conhecer aí os livros publicados aqui no Brasil do Vitor Hugo. Eu realmente espero que para você que já conhece outras obras do autor, vocês se interessem pela leitura de 93 também. Gente, livraço. Não, ele não tem aquelas digressões intermináveis que você encontra nos Miseráveis, nada disso. É um livro muito mais direto. Ele propõe uma discussão moral em cima dessa situação de guerra aqui, que é muito interessante de se acompanhar. Espero realmente que vocês tenham se interessado por este livro. O link estará na descrição também. Lembre-se sempre de que ao adquirir quaisquer itens a partir dos links da descrição deste vídeo, você está ajudando o canal. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do TLT. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. No Instagram do canal você encontra também um destaque em que eu explico direitinho como funcionam todas as recompensas para os apoiadores. Então deem um pulinho por lá também, aproveitem para seguir o TLT no Instagram também. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!